A base dessa mandala foi feita com verde fitalo da Lefranc Bourgeois. Eu sempre prefiro fazer o fundo com uma tinta acrílica, principalmente de boa qualidade, porque, como vocês viram, eventualmente a gente precisa limpar, erra alguma coisa. E se vocês repararam também, eu comecei a fazer com um lápis branco e acabei trocando por um lápis verde, mas que tinha contraste suficiente para trabalhar ali. Por quê? Porque eu tenho menos chance de manchar o meu fundo e, principalmente, é a oportunidade de usar lápis mais escuro quando eu tenho um fundo que tem uma determinada cor. E eu já tinha decidido que eu ia trabalhar normalmente com bege, branco e alguns tons de verde. Assim sendo, eu comecei a fazer os detalhes. Eu gosto de fazer uma certa programação da mandala para ver como ia funcionar, tanto que vocês veem que eu chego aí no fim, eu tenho que refazer, porque eu acho que vai ser o tamanho ideal. Eu marquei o centro para fazer algumas pétalas, partindo da linha traçada. Assim sendo, vocês podem reparar que eu reforcei essa linha que era o cume das minhas pétalas. Por quê? Porque vira e mexe, eu erro e fica uma pétala maior que a outra e eu tenho que refazer tudo. E esse é o segredo. Errou, percebeu que errou, refaz. Não larga para lá. Os detalhes de uma mandala, normalmente, são coisas simples que você pode fazer e que vão ter um efeito bonito desde que você programe o que pôr dentro delas e como pôr. E fazer ele a lápis antes de pintar faz com que você tenha menos problemas na finalização da mandala. Aí eu usei uma régua de círculos porque era mais prático do que furar a mandala aí nesse pedaço com o compasso. Tem um outro instrumento que eu gosto de usar, tem até um vídeo dele lá no canal, lá na Lume, no Instagram. É um para desenho, onde você não precisa furar, mas nesse caso era bastante prático usar a régua. E tentar criar diferentes tipos de decoração na mandala. Então, o bom disso tudo é que você pode se soltar e ser feliz, porque realmente funciona. Eu estou usando a marcação de baixo do cume das minhas pétalas para marcar o meio. E aí vocês viram que eu não marquei a linha, não reforcei a linha, e eu tive várias marcações porque eu tinha feito errado. Novamente, essa confiança de fazer esse trabalho dessa maneira, eu adquiri com a Amanda, da Mina das Artes. Eu, além de tudo, aprendi a confiar um pouco mais em mim. E isso fez com que eu apurasse muito mais a minha atenção na hora de fazer uma mandala. E aí, ó, vocês vão vendo que eu vou traçando no olho e vou procurando fazer. Eu tinha feito, algumas eu faço direto, outras eu faço uma bandinha e depois faço a outra para ficar mais simétrico, para ter certeza que a coisa vai ficar do jeito certo. E aí eu tenho um outro cume que eu preciso traçar e que eu não tinha muita ideia do que ia fazer. Eu tinha tentado algumas variações que eu não tinha gostado, mas aí me surgiu uma ideia que eu resolvi aproveitar e fazer um enfeite diferente. Eu uso o compasso para ajustar as medidas. Isso é importante, principalmente quando você está tratando de uma mandala, porque a simetria é importante, então a gente precisa disso para que a mandala fique o mais correta possível. Lembrando que a gente não é máquina, que a gente não é computador, que não vai ficar tudo exatamente certinho. Por mais que a gente faça, vai ter sempre um detalhezinho diferente. Eu estava fazendo essa mandala e pensando muito no onde está o Wally. Quer dizer, você colocar pequenos
detalhes diferentes para que você procure o erro. Ou então que você possa ficar meditando até encontrar, enfim. Mas é complicado você deliberadamente colocar pontos errados, né? Então, eu evito. Mas confesso a vocês que, vez por outra, eu tenho vontade de fazer isso e brincar um pouquinho de onde está o óleo com a mandala. Deve ter alguma mandala minha que vocês podem encontrar. Fica o desafio. E, aliás, uma vez eu fiz um trabalho e um rapaz me chamou a atenção que eu tinha esquecido simplesmente de fechar um último detalhe de uma pétala. E eu fiquei impressionada, eu falei, nossa, como ele reparou, que legal. Eu fiquei feliz, porque eu acho que o trabalho da gente, quando é visto dessa maneira, é um grande reconhecimento, pelo menos na minha opinião, é um grande reconhecimento. Aí eu estou novamente procurando as medidas para ficar o mais exato possível, mas se você reparar, eu estou partindo de uma figura, eu não estou partindo de uma linha guia. Então sempre vai ter uma diferencinha. E aí eu tive a grata surpresa de ter um auxílio inesperado, que foi a dona Gaia, que minto, a Gaia depois. Essa aí foi, eu virei um pote de tinta sobre a mandala. Na hora você fica assim, sem saber o que você vai fazer. Aí eu estava medindo, e aí o que eu reparei? Apesar de eu ter medido o centro antes, não estava correto. A imagem ia ficar sobre o que eu tinha desenhado. E aí eu fiquei pensando, eu falei, não, tem que refazer. E aí eu fui refazer um pouquinho menor e mais afastado do centro. Por isso que eu não gosto de fechar o centro da minha mandala sem antes ter certeza de que eu já terminei todas as marcações. Então o centro da mandala é a última coisa que eu faço. Se vocês verem, aqui a resina ainda está em cura. Essa resina foi feita com pigmento branco, com pigmento verde camaleão e folha de ouro, que vai ser o centro dessa minha mandala e que eu vou aproveitar o fundo para colorir esse centro com o verde. Então, é todo um trabalho pensado. Aí eu estou usando uma pastinha chamada Cerne Relief, da Pebel, ou Pebio, ou Pebel, sei lá, enfim. Cada um chama como quer. Nesse caso aí, eu estou usando o Squeeze da Gliart. Por quê? Porque é uma mandala de 60 centímetros. Então, eu não preciso de tanta delicadeza no traço, uma vez que esse é um traçado maior. Então, eu estou usando ele aí, que tem um bico mais grosso e é mais fácil de trabalhar. No entanto, se eu quisesse, dava para colocar um biquinho de rena nele e fazer o traçado mais fino. Mas nesse momento o que me interessava não era o traçado fino, era um traçado que fosse compatível com o tamanho da mandala. Então eu não precisava de tanta delicadeza como eu precisei no primeiro desenho. E aí vocês veem a primeira parte ficando pronta. Sempre é bom a gente esperar secar. E aí, ó, o que acontece? Eu volto para a pasta mais fina porque o detalhe é menor. Então, se eu fosse usar da Gliart, ia ficar muito grosseiro. E ia ocupar parte do que eu gostaria de usar, o espaço que fica interno livre. E aí também, enquanto eu tô fazendo isso, eu estou pensando, meu Deus, o que eu vou colocar aí dentro? Eu vou fazer pontilhismo, eu vou colocar um strass, eu vou preencher com pequenas flechinhas, o que eu faço? E a minha decisão foi, vocês vão ver a seguir não, bem mais tarde, eu decidi fazer uma correntinha dentro dele. Na verdade, a palavra não é correntinha, mas vocês vão ver e vocês vão entender. Feito esse trabalho, aí eu estou fazendo um pontilhismo dentro dessa primeira figura, com um verde, se eu não estou enganada, é o verde musgo, da Cor Fix.
E aí, se você olhar no vídeo, ela não aparece tanto, mas pessoalmente aparecia um pouco mais. Essa é uma mandala que eu quero que ela que os efeitos dela sejam também mais discretos. Aí vocês podem ver no detalhe o trabalho sendo feito, como corre. Eu escolho sempre o mesmo ponto para começar o desenho. É um pouco mais lento para vocês perceberem a forma de trabalhar. Então, com isso, eu estou usando, nesse caso específico, eu estou usando a super cobertura branco pérola, muito bonita. E a qualidade da tinta que você trabalha vai refletir no seu trabalho. Então, eu volto a repetir, a tinta Daiara é uma tinta muito boa para você pintar, para você fazer uma mandala no pincel. A tinta Daiara para pontilhismo, para esse tipo onde você precisa de algum relevo, esquece que você vai se aborrecer, ela racha. Não importa o que você faça, não importa que ela tenha chegado ontem, tenha sido fabricada ontem na sua casa. Entregue na sua casa pela mão de quem fez. Vai ter problemas. Então, a Daiara serve para trabalhar no pincel. E eu realmente, para fazer determinadas coisas, por exemplo, quando eu preciso de uma tinta mais líquida, como é a PVA, eu gosto de usar ou a tinta acrílica diluída com um pouco do medium, ou então a tinta PVA, tanto da True Colors, Acrylex, Corfix. Essas não costumam dar problema. Eu ontem, conversando, soube também que a Gliart está com uma linha de tintas que não dá problema para quem faz pontilhismo. Eu ainda não testei. Aliás, eu tenho uma cor só e realmente eu não tive queixa dela, não. Funcionou super bem. Bom, o trabalho segue sendo feito, tá aí bem mostrado no detalhe para vocês, para quem gosta desse tipo de visual. E aí vocês seguem vendo de cima o mesmo trabalho sendo feito, já em velocidade mais alta. E é importante, para fazer esse tipo de trabalho, que a tinta esteja mais líquida, porque se ela estiver um pouco mais grossa, você vai ter problemas, infelizmente. Essa é a névoa, tinta névoa azul da True Colors. Eu acho lindíssima. O anterior é o verde turquesa, depois do branco é a verde água. Aí é a cobre, é uma tinta, se eu não me engano, essa tinta não é PVA, é uma tinta cobre. Ah, não, ó, é PVA sim, desculpa. Tinta PVA, acredito que da Corfix. E você pode ver que o trabalho com ela é muito tranquilo. Aí eu estou usando verde, se eu não estou enganada, verde primavera, também da True Colors, para fazer um pontinho para dar uma clareada. Porque, como eu falei, eu não sei se eu já falei e apaguei, eu queria que essa mandala tivesse algumas características mais fortes no relevo, na descrição. Mas, se vocês repararem, esse verde musgo ficou muito apagado. Então, eu fui bater essas bolinhas. Aí, como a pessoa não sossega, eu vou seguir trabalhando lá. Essa é a tinta verde água. Eu acho que essa aqui é da Super Cobertura. É muito boa. Eu super recomendo a Super Cobertura para trabalhar. Tem uma qualidade, um acabamento muito bom. E é curioso, porque eu já vi muita gente falando muito mal da super cobertura. Eu acho que a gente vai se adaptando e eu realmente me adaptei super bem a essa tinta e gosto muito. Se você vai trabalhar com super cobertura, antes da segunda demão, espera um pouquinho, deixa a tinta secar, porque às vezes não precisa. O verde, tanto o verde quanto o azul, são cores mais ingratas em termos de cobertura. Mas eu realmente gosto um pouco dessa falta de uniformidade em alguns casos. Então, isso não é um grande problema para mim. Aí vocês viram, eu dei uma clareada, ficou mais alegrinho.
E aí eu vou fazer com o mesmo verde água. Assim, eu procurei manter as tonalidades, poucas tonalidades de verde, sem tanta mistura, né? E fui fazendo o que vocês estão aí acompanhando, porque eu queria que vocês veem eventualmente eu limpando, porque na hora que você escorrega o boleador, às vezes você bate na parte de alto relevo. O problema só é pra gente que tá vendo, porque quando a mandala fica reta na parede, ninguém vai ver. Mas a gente todo mundo é meio, mandaleiro é meio psicótico, né? Não gosta de que tenha nada errado. Aí eu tô trabalhando com pontilhismo para fechar um pouco mais a área aí que fica mais exposta azul. Essa parte verde parece molhada ali foi onde caiu resina. Eu trouxe para medir, para mostrar alguma coisa sobre ela e a resina pingou. Então ficou essa aparente ali. Aí eu estou usando o Cerner Leaf para fazer um detalhe no pezinho dessa pétala. É só um detalhezinho. E assim, eu super recomendo a quem está começando a fazer mandala a olhar a mandala dos outros, a dar uma procurada, a observar detalhes que você gosta. Eu não estou dizendo com isso que você deve copiar o de ninguém, não, não é isso. Mas você pegar alguns pontos, algumas coisas diferentes de outras pessoas e aplicar no seu trabalho. Vale muito a pena, porque o seu trabalho fica mais rico. Não estou falando para copiar a mandala do coleguinha, não, por favor. Mas observe. É como estudar, é você criar seu próprio arsenal. Quanto mais conhecimento você tem, mais fácil fica para você trabalhar. Ah, isso foi uma tragédia. Isso foi uma tragédia. Mas foi legal o que aconteceu enquanto eu estava filmando. E eu tomei um banho de tinta verde para vocês verem que tudo tem solução. Vocês veem que essa parte vai ficar uma partezinha ali mais esbranquiçada, que eu não consegui tirar. E que depois que eu terminar a mandala, eu venho com o pincel e com a tinta e vou fazer as devidas correções naquele negócio, naquele canto ali. O que me incomodou? Porque eu já tinha feito, estava tudo medidinho, estava tudo certinho. E aí eu tive que recomeçar. Mas, assim, o negócio é não se desesperar. Esse é um Nevo azul da True Colors. Eu amo essa cor, eu acho ela muito delicada. E aí eu tinha decidido que eu ia fazer algo diferente. E eu acho que é aí que eu fui arriscando. Eu tinha uma ideia e fui botando ela em prática. Diferente para mim, né? Diga-se de passagem. Não sei, no trabalho alheio, é possível que eu não fui o único gênio a pensar nisso, com certeza. Até porque é uma coisa que não tem nenhum segredo e nenhuma dificuldade. Mas aí, esse aí é o verde, não sei se é o verde maçã, o verde primavera, verde. Depois eu checo e ponho para vocês qual é a cor, porque realmente agora me escapou. Mas não é uma. É verde menta, desculpa, gente. Verde menta. Eu gosto muito porque é uma coisa bem clarinha. Aí eu estou usando o squeeze da Gliart para fazer um acabamento em torno, porque eu estava em dúvida do que eu queria fazer. Eu pensei em pontilhar e eu não queria usar novamente o bronze, aliás, cobre. Eu preferi então usar o branco. Cuidados. Olha só, era isso que eu ia falar exatamente agora. Vocês viram? Eu sacudi ele e fui lá e simplesmente apertei. Caiu uma bolota. E aí você tem que limpar. É quase tudo que você faz tem jeito. Então,
Não se desespere. Essa é a minha única recomendação. Não se desespere. Eu fiz esse vídeo e eu pensei que eu tinha gravado a última parte de eu fazendo a mandala. Mas infelizmente não gravei. Essa tinta verde é uma tinta para tecido que eu comprei lá fora. Essa eu não tenho como indicar aqui. Eu comprei lá fora e é maravilhosa. Eu já até pedi mais para minha filha para ela levar, porque ele dá um aspecto muito bonito. Eu estou com muita vontade de experimentar uma da Acrylex. Eu esqueci o nome agora, que ela aquecida, ela sobe, ela incha. A minha única dúvida a respeito é porque eu li em algum momento que dá um efeito emborrachado. E não é isso que eu estou procurando para mandala. Esse efeito que dá nessa aí é muito perfeito. Ele tem brilho, ele não é fosco e é bem interessante. Molhado assim, ele dá um destaque bem grande, né? Mas ele vai secar e ele vai escurecer, principalmente porque o fundo é escuro. E aí eu resolvi tentar uma outra coisa diferente. Vocês veem aí, eu estou fazendo traçado esse traçado é para que eu estou fazendo com o cerne relief, que é bem fininho, porque esse traçado é um pouco mais delicado que o outro. E fui criando aí toda a estrutura, porque isso foi ontem. E eu decidi, então, que eu faria a estrutura e depois eu faria as pinturas que poderiam dar mais trabalho, né? Você vai passando a mão, vai apertando e estraga o trabalho que você fez. Esse aí é um verde neon. São só 2 pontinhos para completar. E vocês reparam como vai ficando rica a mandala com pouca coisa. Não tem, por enquanto não tem nenhuma pedrinha, não tem nada de diferente aí. Todo o caminho que eu fiz durante essa mandala, eu imaginei que eu estava gravando. E é claro que não. Aliás, se você olhar um pouco esse detalhe redondo, branquinho ali, ele me lembra a carruagem da Cinderela. A viagem, mas lembrou agora olhando. Então eu fiz tudo achando que estava gravando e não estava. Mas acontece. Também aí vocês não estão vendo nada de muito diferente, nada que fale assim, eu preciso saber como faz. Tudo que vocês já viram fazer e que vocês de repente fazem até bem melhor do que eu. Se vocês repararem a pétala lá em cima que tem um meiozinho verde que eu falei que ia escurecer, vocês podem reparar que realmente escureceu. E podem perceber que existe uma textura ali nessa pétala. Eu fiz essas pequenas flechinhas com a ponta do boleador. E aí estou fazendo uma casinha, é uma casinha, eu chamo de uma casinha, vocês podem ver perfeitamente que você pode colocar alguma coisa no meio desse traçado. Então eu comecei esse traçado já com a intenção de preencher. Como eu queria preencher? Preencher com verde. Pontilhismo? Não. Eu aí queria colocar uns strass para dar uma enriquecida na mandala e dar uma embelezada, na verdade. Eu fiz todo o processo, eu usei para colar e eu tô falando agora porque eu não gravei a parte que eu estava colando as pedrinhas, porque eu acho que vocês não precisam assistir isso, ninguém merece. Mas eu usei uma caneta chamada Quick Glue, que é pontual. Eu não sujo nada além do ponto onde eu vou colocar o strass. Vocês vão ver a mandala já com os strass, tem no final o filme, mas eu fui obrigada a parar porque eu me feri.
vocês não vão ter... Eu não vou finalizar a mandala antes de colocar o vídeo no ar. Vou colocar justamente porque eu tinha me comprometido, mas na segunda-feira eu finalizo o trabalho e já posto a foto dela completa com um resuminho, mas vou deixar na descrição do vídeo os materiais usados, aqueles que podem ser comprados aqui, claro, né? Porque não tem sentido eu deixar de outro lugar, a não ser que alguém esteja fora e queira, aí é só me deixar no comentário que eu procuro, eu comprei na Amazon, eu procuro direitinho e mando para a pessoa, deixo nos comentários. E eu vou pedir para vocês que, por favor, se estão gostando do vídeo, deixem um like para mim, comentem, dividam com alguém que você acha que pode gostar desse tipo de trabalho. Eu acho bem relaxante assistir esse tipo de coisa. É criatividade, é paz. Pena que o YouTube não deixa a gente colocar umas trilhas sonoras que eu gostaria muito de botar aí para completar, porque eu acho uma vibe mais legal. Tem alguns vídeos que, na verdade, você nem precisaria falar. Bom, eu tô terminando a última casinha aí e vocês vão ver a participação especial nessa mandala. Você vê que as coisas acontecem. E a participação especial da Dona Gaia, que tá vindo e ó, pisa no negócio. E ali eu consertei tudo sem grandes problemas e depois vocês vão ver que depois de limpo esse cantinho eu vou passar o mesmo tom do fundo da mandala, o que não foi nenhum problema, e vocês vão ver finalizado porque eu acabei por não filmar a última parte porque eu tava mais ocupada e depois tinha me ferido, eu machuquei a mão. E aí eu resolvi, então não estava dando para fazer tudo ao mesmo tempo. Assim sendo, gente, eu vou terminando a mandala por aqui. Eu vou deixar o vídeo dela como ela está nesse momento, ela não está finalizada. Mas provavelmente na segunda-feira vocês já vão ter o vídeo dela finalizada, perfeita, claro, lembrando como pode ser perfeito uma coisa feita por um humano. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez eu peço que deixem um like, se inscrevam no canal, espalhem, que quanto mais eu puder levar para vocês, eu vou levar. Eu sempre digo, e para mim é uma coisa que é muito real, juntas somos mais fortes. Se uma puder ajudar a outra nas nossas dificuldades, nas nossas deficiências, a gente consegue muito mais coisa. E a mandala é uma coisa de generosidade. Você está doando a sua melhor energia para quem vai acolher essa mandala. E é isso. Aí vocês estão vendo ela mais completa, já com umas pedrinhas. E na segunda-feira eu vou trazer ela provavelmente já finalizada. Só mesmo um acidente com a mão que acabou atrapalhando. Um bom fim de semana para todo mundo. Fiquem todos com Deus.